Olá, bem-vindos ao canal. E neste vídeo trago para vocês um vídeo falando sobre sistemas lineares. Tá? Foge um pouquinho aí da série que estamos apresentando neste canal, é, a respeito de linguagem de programação em C, mas que também trata do tema matemática, né? Assuntos relacionados à matemática, como era o objetivo do canal. Quem viu aí o meu primeiro vídeo, eu trago esse ponto aí para tratar. Então, eu trago um vídeo sobre sistemas lineares, bastante utilizado na matemática aí, e principalmente você aí que está estudando para concurso, que porventura caia esse assunto, tá? Então, quando falamos em sistema, estamos dizendo que tem mais de uma equação. Um sistema, mais de uma equação. Portanto, isso pode ser de fato, no mínimo duas equações, que é o caso como iremos tratar aqui, mas poderia ser três equações, e assim quantas equações fossem que compunha esse sistema, que venha a compor esse sistema. Então, o sistema entenda-se como mais de uma equação. E quando se tem a quantidade de equação que se tem, a quantidade de incógnita que também vai ter. Então, como é que se como é que subentende-se os sistemas, né? Os sistemas são, como eu acabei de dizer, pelo menos duas equações, portanto duas incógnitas, para sistemas de equação do primeiro grau, tá? Então eu peguei uma questão aí e trouxe para explorar para vocês aí o que de fato, como de fato calcular um sistema, né? Ou seja, trazer o sistema, montar o sistema e responder o sistema, e o que consiste em responder o sistema, achar um x e um y, um valor desconhecido que satisfaça as duas equações, né? Que resolva as duas equações, que quando substituídos os valores chegue nos resultados definidos, tá? Então, eu trouxe essa questão aqui onde ele fala o seguinte, que Davi foi na padaria, né? Ou seja, durante uma visita à padaria, Davi comprou duas coxinhas e um suco, e pagando aí ao todo R$ 3,50. Seu irmão Carlos comprou uma coxinha e dois sucos, pagando um total de R$ 2,50. E aí ele pergunta: analisando essa situação, se uma pessoa comprar uma coxinha e um suco, o valor pago por ela será ou seja, se então devemos já devemos definir quem será a nossa incógnita, né? O que será as incógnitas da questão. Então, como ele quer saber o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de uma coxinha, o valor do suco. Então, para isso, devemos definir aqui algumas coisas. Vamos definir nossas incógnitas. Quem serão nossas incógnitas? Nossas incógnitas será a coxinha, eu vou chamar de X, e o suco eu vou chamar de Y. Bom, aqui já é interessante fazer um friso. Por que X e Y? X e Y é utilizado aqui porque existem. Poderia ser usado qualquer letra aqui, tá? Mas se busca uma padronização, se busca uma forma usual, mais usual, uma linguagem, vamos assim dizer. E existem, entre tantos outros símbolos já utilizados, a letra A para amperes, a, o, o símbolo delta para variação, a letra V para volts, W para watts e por aí vai. Falei de algumas grandezas da física, mas aí tem entre outras grandezas. Então, para que não haja essa confusão, para que não evite-se essa confusão, confundir na hora do uso, então
utiliza-se aí o x e o y, tá? Bom, então o que é que acontece? Definimos aqui que em coxinha será o x e o suco será o y, representado, né? São incógnitas. E o que são incógnitas? Incógnitas são símbolos, tá? Que representam alguma coisa. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Essas letras, elas podem assumir qualquer valor, tá? Elas representam aí, ela é uma representação para que, a partir dos cálculos, consiga-se chegar a algum valor numérico, tá? E dessa forma conseguimos montar a equação. Então, quando ele fala que, olha só, Davi comprou duas coxinhas, e coxinha nós escolhemos chamar de x, ou seja, representar por x, então, olha só, duas coxinhas, então, 2 vezes x, coxinha. Assim como ele comprou também mais um suco, tá aqui, então, aqui, olha só, aqui, suco. E isso foi igual a 3,50. Então, chamamos isso de equação 1. A segunda equação que compõe o sistema, ela está dizendo o seguinte, olha só. E o irmão dele, o Carlos, comprou uma coxinha e 2 sucos. Então, 1x, tá? 1 vezes x está aqui. E 2 sucos. E pagou 2,50. Então, chamamos isso aqui de equação 2. Então, nós utilizaremos aqui o método da substituição, tá? E para utilizar o método da substituição, nós precisamos isolar a incógnita x, nós precisamos, ou y, tá? Não precisa ser necessariamente x, pode ser x ou pode ser y, mas precisamos isolar alguma. Então, eu isolei aqui o x e peguei isolei o x nesta equação. Então, é importante você saber qual a incógnita que você está isolando e qual é a equação que você está isolando ela. Então, estou isolando o x e estou isolando nesta equação. Por que isso? Porque quando isolamos em uma equação, só podemos testar na outra equação, só podemos substituir na outra equação. Então, tá. O método da substituição é isolamos a incógnita, seja x ou seja y. Nesse caso, como aqui o x ele tem apenas 1, então normalmente é melhor, mas não quer dizer que de fato seja a única possibilidade, tá? Mas escolhi o x por não ter aqui, o multiplicador dele ser 1, tá? A unidade. Então selecionei aqui e ele se tornou o seguinte: esse x aqui isolado nesta equação, ele vira quem? Ele se torna 2,50 menos 2y, que é o resultado do isolamento dele aqui. Portanto, ele foi isolado dessa equação e não pode ser usado nesta equação. Então, terá que ser usado na outra. Então, fica assim: isolar a incógnita, seja x, seja y, ver de qual é a equação que foi isolado. Portanto, esse caso aqui eu isolei desta equação, a equação 2. Então, utilizar na equação onde eu não isolei, tá? Portanto, se isola na 2, usa na 1. Se isola da 1, usa na 2. Ok? Então, criamos nossas equações, estão prontas aí. As duas equações compõem o sistema. Isolamos uma das incógnitas, neste caso, o x. Partimos para o passo seguinte. E no passo seguinte, agora, de fato, acontece a substituição. Olha só, isolamos a incógnita na equação 2. Então, eu trago aqui a equação 1 e eu isolo. Eu marquei de amarelo aqui apenas para você ver que no lugar do x vai entrar o valor que ele representa lá. Por isso, chama-se de substituição. Então, onde seria x, vai ser o 2 e 2,5, 2,50 menos 2y. Então, 2 daqui, olha só, esse 2 é daqui, é esse mesmo 2, e esse x de amarelo é todo esse termo aqui, que será multiplicado por 2. Tá? E aí segue a equação, mais y igual a
3,50. Perfeito. Então, fazemos essa multiplicação aqui, olha. E chegamos a 5. 2 vezes 2, 2,5. 5. 2 vezes 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 1, né? 1y igual a 3,50. Então, aqui já posso fazer direto, termos iguais, termos semelhantes, eu já faço a operação. Então, menos 4 mais 1, menos 3, o sinal do maior permanece, então, menos 3, tá? Sinais diferentes, subtraio e mantenho o sinal do maior. E aí permanece o 5. Então, esse 5 ele vai passar para o lado de lá com o sinal invertido, portanto, 3,5 menos 5, e aqui vai ficar menos 3, tá? Então, o y será igual a 1,50 dividido por quem? Por 3. Olha só, o resultado disso aqui é 1,50, 3,50. Menos 5 vai permanecer o sinal do maior, por quê? Porque aqui é um sinal positivo, sinal de mais. Então, isso aqui é maior do que isso aqui, portanto, vai ficar menos 1,50. E será dividido por menos 3. Na divisão, o sinal de negativo acompanha esse número 3, tá? Então, menos dividido por menos é mais, 1,50 dividido por 3 é igual a 50. Então, encontramos nosso y, portanto, já encontramos um valor. E aí, seguimos. E achamos o nosso valor de y igual a 50 centavos. Então, podemos agora utilizar o valor de y em qualquer equação, tá? Eu permaneci aqui na equação 1, mas não tem problema em testar ele na 2, tá? Sem problema. A partir do momento que você encontra um valor, pode ser testado em qualquer uma. Escolhi aqui a 1, portanto, 2x mais, o meu y que é 50, então 2x mais 50 igual a 3,50. Portanto, 2x igual a 3,50 menos, olha só, ele vai para lá, operação invertida, sinal invertido. Então, 2x igual a 3,50 menos 50, o que dá 3. Então, 2x é igual a 3. Então, meu x será 3 sobre 2, portanto, x é igual a R$ 1,50, tá? E o que é que ele falava lá na questão? Ele falava que se uma pessoa comprar uma coxinha e um suco, o valor pago por ela será de quanto? Então, x mais y, ou seja, 1x mais 1y. Portanto, 1,50 mais 50, a pessoa deve pagar R$2. Essa é a resposta correta, ok? Espero que tenha conseguido lhe orientar nesse assunto. Espero que você tenha conseguido entender como resolve essas questões de sistemas lineares, lembrando que existem outras formas de resolução, tá? Mas aqui foi apresentada a forma do método, aliás, de substituição, ok? Um abraço, até o nosso próximo encontro.